Olá, queridos. Estamos aqui gravando mais um vídeo e o tema de hoje é Vivendo um Novo Tempo. Está lá em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes se enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem hei de vir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, que a tua palavra ministrada venha falar aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha plena liberdade para usar desta palavra, para edificar, consolar e exortar. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua cobertura, da tua graça e da tua infinita misericórdia. Guarda as nossas vidas, que o teu Espírito possa falar e revelar aos nossos corações o teu propósito, e o Senhor seja glorificado e exaltado. Precisamos de ti, precisamos da tua direção, precisamos do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vivendo um novo tempo. Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil parece não passar. Mas tudo passa. O tempo de Deus é permanente e eterno. O tempo humano é passageiro. O profeta Isaías tinha um parentesco com o rei Osias, também conhecido como Azarias. Lá em 2 Reis 14, 21, fala um pouquinho sobre isso. Todo o povo de Judá tomou a Osias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, o seu pai. E lá em 2 Reis 15, 1, diz também: no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Mas ele se exaltou em sua prosperidade, desobedeceu a Deus e queimou o incenso. E aí veio consequências graves para ele, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 21. Olha o que diz, amados. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Temos que tomar muito cuidado, amados, para que a soberba, para que o orgulho não venha tomar o nosso lugar, não é, queridos? Olha o que está dizendo. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar o incenso no altar dos incensos. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Osias e lhe disseram: A ti, Osias, não compete queimar o incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que já são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Osias se indignou. Tinha
incensário nas mãos para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa, e apressadamente lançaram para fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluída da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, tinha ao seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então veja a consequência da desobediência que esse rei fez. Porque tinha as pessoas separadas para levantar o incenso, mas a soberba nele, né? O coração se achando no direito, ele tomou essa atitude de desobediência, não pelos sacerdotes, mas por Deus. Por Deus. E os sacerdotes foram ali para livrá-lo, mas mesmo assim ele os enfrentou e fez aquilo que ele achava que era certo. E trouxe consequências. Não pôde mais entrar na casa do Senhor, teve que se isolar e foi uma desgraça para a vida dele. Algo que não lhe era permitido fazer, pois era restrito aos sacerdotes, amado. Era restrito aos sacerdotes. A consequência foi uma lepra e a morte do rei, trazendo um tempo de decadência para o povo. Além de tudo, o povo sofreu muito com tudo isso. O ano da morte de Uzias foi um tempo muito difícil. Mas quando Isaías entrou no templo, viu a glória de Deus e foi transformado, enviado para cumprir o seu chamado profético. Veja a misericórdia de Deus, amado. O povo, claro, amargou uma consequência do rei, um ato de uma pessoa errada. Mas Deus não deixou que aquilo pudesse trazer consequências maiores para o povo. E envia o profeta Isaías, para que o profeta Isaías ali tenha a revelação da glória do Senhor, daquilo que Deus iria fazer, de um novo tempo que eles iriam viver. Como viver esse novo tempo de Deus, amados? Nós estamos diante de situações tão difíceis, não é verdade? Estamos ainda com essa pandemia, estamos com situações de calamidade, né? Tanto no campo da saúde, financeiros, na questão da segurança, na questão de rebelião, né? Que nós vemos que o povo não está obedecendo as normas, não estão os protocolos. Sempre nós vemos coisas que estão se rebelando, porque é isso que traz, né? Uma rebeldia, e isso vai amargando outras pessoas, e a doença vai se espalhando, e o ciclo vai piorando. Como que nós podemos viver esse novo tempo de Deus? Veja que Isaías, ele entra no templo, está lá no versículo de 1 a 4, o templo, ele entra e ali ele vê a glória de Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria um momento de glória de Deus para se manifestar. Amados, nós precisamos ter essa visão, que esse tempo difícil que estamos vivendo, que esse momento delicado que estamos vivendo, é o tempo em que Deus vai manifestar a sua glória. Então prepare o teu coração, jejue, ore, busque a presença do Senhor, se guarde, querido. Não deixe se contaminar, não deixe que as coisas de fora contaminem você. Não deixe que a rebelião entre no teu coração. Não siga o curso do mundo. Não siga o curso do mundo. Obedeça os governadores, mas não siga o curso do mundo. Não se rebele. Não fale mal. Não xingue. Não blasfeme. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Porque Deus vai agir. Deus vai se manifestar. Então,
o tempo de ver a glória de Deus. É tempo de ver a glória de Deus, mas nós precisamos entrar no templo. A primeira atitude que Isaías, ao ver o caos social, foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Hoje o templo de Deus somos nós e devemos buscar a Deus de todo o coração. Mesmo que você não está em condições de hoje estar na igreja, mas você está na sua casa, você é o templo. Não deixe de buscar. Também não podemos nos acomodar, porque se nós podemos ir na casa de Deus, vamos na casa de Deus, porque é lá que nós vamos nos fortalecer, é junto com os irmãos que nós vamos buscar, e ali vai vir sim uma palavra direcionada, profética para nós. Mas se não tem condições, então em casa, vamos ter o mesmo propósito e coração. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar estar com as nossas vidas no altar de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se nós somos os santuários de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, Ele quer ser glorificado. E como que você está fazendo com esse tempo? O que você tem feito com esse tempo? Você tem o buscado? Você tem realmente dedicado tempo para ouvir a sua voz? Tempo para adorá-lo? Tempo para realmente colocar aos pés do Senhor? Orar para que os governantes tenham sim direção, orar para as famílias que estão atingindo, orar para que Deus possa falar conosco e possa nos usar. Você tem usado esse tempo? Segundo, versículo 2 e versículo 3 diz que ele viu ali um ambiente de adoração. O ambiente que Isaías presenciou foi de louvor, de adoração, os anjos cantando ao Senhor. O louvor liberta e alegra. Quando adoramos em espírito, Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as coisas. Então, amado, nós precisamos adorar o Senhor. E adorar, às vezes as pessoas acham que adorar é o cantar, é louvar. Também é. Mas se você não sabe um louvor, não sabe cantar, então adore, glorifique, exalte, dá toda a honra e toda a glória. Passa tempos adorando pela sua grandeza. Não é pedindo, é o adorando. Expressando o seu amor, expressando o seu temor diante do que você tem diante do Senhor. Adore. A palavra diz que quando ele entrou no lugar, ele viu os anjos adorando ao Senhor. Os anjos estavam ali, enchendo aquele lugar na presença do Senhor. Os anjos do Senhor estavam naquele lugar, enchendo todo aquele ambiente de louvor. Lá em João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, amados, Deus está esperando de nós essa adoração. Deus está esperando de nós a adoração que atrai a sua presença, que traz um ambiente de luz, um ambiente de graça, que mude totalmente o nosso ambiente, que tire todo aquele medo, a insegurança, que tire toda a raiva, que tire toda murmuração. Amados, não deixe de se cair por murmuração, não deixe de se cair por palavras vãs, mas guarde o teu coração, encha de adoração, louve ao Senhor, busque com todo o teu coração, para que você possa ver o agir de Deus, como está escrito lá no versículo 4, de Isaías 6. Quando o profeta entrou na casa de Deus, ele foi surpreendido pela glória do Senhor, enchendo o templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus. Você pode imaginar que coisa mais linda? Você entrar num ambiente onde somente tem a presença e a glória de Deus. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a viver a dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. E isso pode acontecer na tua casa, no teu quarto, na tua sala, no ambiente que você está. Pode ser um ambiente onde a presença do Senhor, a adoração do Senhor, o louvor do Senhor, a expressão da glória do Senhor vai estar ali. Amados, quem muda o ambiente somos nós, quando nós mudamos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo manifeste e age através das nossas vidas. Lá em Êxodo,
capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aqueitai-vos, vede o livramento que o Senhor quer, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Veja que Deus ia trazer um grande livramento. Então nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma epidemia, nós estamos diante de doenças que não está tendo controle, mas a palavra diz que esse inimigo não tem mais força do que Deus. E Deus está falando: veja com os teus olhos o grande livramento que eu vou trazer. Confia e adore, busque, guarde o teu coração, encha da minha presença, busque com toda a tua força, coloque o teu coração no altar do Senhor. Aquele tempo caótico se tornou o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Sabe, queridos, Deus quer revelar sua glória para nós. Sabe, queridos, Deus quer revelar para nós aquilo que Ele tem para fazer. Do mesmo modo, em nossas crises, podemos entrar no templo, na presença do Senhor, em adoração e contemplar o agir de Deus, com sua poderosa mão sobre nós. Nós podemos, amado, nós podemos presenciar. Esse é o tempo de ver a glória de Deus. Esse é o tempo de ver a glória de Deus. Repete comigo: esse é o tempo de ver a glória de Deus. Você crê? Então, glorifique a Ele, porque Ele vai manifestar a sua glória. Ele vai manifestar. Há também outro princípio importante. Segundo, o tempo da transformação. Está lá no versículo 5 a 7. Olha o que diz, né? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. Veja que quando o profeta Isaías, ele entra naquele lugar, a primeira coisa ele vê é a glória do Senhor. Ele vê a manifestação do Senhor naquele lugar. Ele vê a glória do Senhor, a presença do Senhor é muito forte. E isso que leva o profeta a enxergar o seu pecado. Amado, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai revelar o que eu sou no meu interior. Não para que eu me sinta humilhado, não para que eu me sinta o pior dos piores, mas para que eu possa consertar a minha vida, entrar na sala da sala, que é a sala do trono de Deus. O Senhor, Ele quer a nossa santificação. Então, imediatamente, Isaías se viu um pecador, viu-se indigno de tudo que ele estava presenciando, mas um anjo leva a brasa e toca os seus lábios. E quando ele toca os seus lábios, todo o pecado é retirado dele. Hoje nós temos o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós. E lá diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. O profeta Isaías, após ter impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação na sua vida. Amado, nós precisamos todos os dias ir para a cruz. Todos os dias. Porque nós pecamos todos os dias. Não tem jeito. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos nos arrepender, como está lá no versículo 5. Né? O profeta, ele se arrepende e diz que os lábios dele é impuro. Após entender a santidade de Deus, entoado pelo louvor dos anjos, o profeta Isaías sente que é um pecador e se arrepende dos seus erros e confessa ao Senhor. Quando passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar um outro, mas precisamos reconhecer as nossas próprias falhas e nos corrigir a Deus. Sabe, queridos, Daniel tinha, na oração de Daniel, quantas vezes Daniel, orando, disse para o Senhor: Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados e mude a sentença. Sabe, Daniel assumia os pecados de todo o povo. Daniel ia lá 3 vezes orar, por 70 anos orou por Jerusalém.
E lá ele pedia pelos pecados dele, por todos, e assumia como seu pecado. Ele não transferia esse erro, ele não ficava apontando, ele não ficava dizendo, olha, foi o governo, olha, foi o presidente, olha, foi o... Não, ele não ficava apontando, ele assumia, Senhor, eu sou pecador. Perdoe-me, Senhor, porque por causa do meu pecado, pecado do homem, estamos vivendo isso. Perdoa-nos, ó Senhor. E o perdão de Deus vinha. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim, digo-vos assim, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, amados, quando um enxerga, quando um toma para si e pede perdão, há festas, há mudanças, há júbilos, porque o Senhor, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, queridos, é tempo de alcançarmos misericórdia. Sabe, não adianta, sabe, com aquele discurso, mas todo mundo peca, não tem um que não peca, sabe? Isso é um discurso de alguém que quer dar uma desculpa, mas não está arrependido. É tão triste a gente ouvir isso, é tão triste a gente ouvir esse tipo de argumento. Eu não quero olhar como todo mundo, eu quero olhar para mim, que sou o único que peco. Eu peco, porque eu não consigo salvar outros, mas eu preciso me salvar. Eu preciso me salvar. Então eu preciso enxergar o meu pecado. Não olhar para que os outros possa ter uma posição maior, possa ter um cargo maior, possa ter os dons que for. Eu não, sabe, amados, não é isso. Eu tenho que enxergar aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou, aquele que veio ao mundo e provou que nós podemos vencer. Ele não pecou. Se ele, mas ele é Deus, mas ele veio como homem provar para nós que nós podemos vencer. Então pare de achar justificativas para o teu erro. Entenda que você precisa sim da misericórdia, do perdão e não pecar mais. Algo outro importante, que quando ele entrou ali no templo da transformação, ele teve arrependimento, mas também teve o fogo do Espírito Santo. Lá no versículo 6, Isaías 6, olha o que diz. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a sua tenaz. Então veja que ele veio com a brasa viva para queimar, para pôr fogo no profeta. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou a brasa de fogo do altar para queimar os seus lábios. E este fogo representa o poder do Espírito Santo em sua vida, para lhe purificar, para capacitar, para o chamado profético que Deus tem para cada um de nós. Então, amados, não se conforme. Busque sim ser cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, amado, veja que todos ali estavam reunidos, buscando a Deus, adorando a Deus, repartindo o que tinham em comum, né? Estavam no mesmo ambiente, mas todos estavam ali buscando o mesmo propósito. E chegou o momento que eles receberam o poder do Espírito Santo. Depois que receberam o poder do Espírito Santo, ali foram separados, né? Foram separados para levar a palavra do Senhor, para que o poder de Deus agisse através de cada um deles. É necessário que haja, sim, o perdão de Deus. Como diz lá no versículo 7 de Isaías 6. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada foi os seus pecados. Então, amado, tem que haver o perdão. O anjo declarou para Isaías que estava perdoado dos seus pecados, e agora estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende, impede de prosseguir, mas o perdão traz a liberdade e a paz. Como eu falei lá em 1 João 1,9, nós temos esse acesso hoje, amados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Os tempos de provações são oportunidades para mudar as nossas vidas. Somos moldados e levados ao fogo para ser preparados e para receber a sua bênção. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, primeiro quer mudar as nossas vidas e o nosso interior. Você quer ver a transformação? Você quer ver a mudança no seu lar? Você quer ver a mudança na sua família? Comece em você. Essa transformação tem que começar em você. Você tem que se permitir. Não tente mudar o outro, mas mude você. Através da sua mudança vai haver libertação. E por último, o terceiro, o tempo do chamado de Deus. Olha só o que aconteceu lá no versículo 8. Depois disso, depois que houve o perdão, depois que houve ser cheio do Espírito Santo, depois dele ver a glória do Senhor, depois dele adorar ao Senhor, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha como mudou todo o retrato. Aquela insegurança que o profeta estava sentindo, né? Ele se achava incapaz. Ali ele estava se colocando na brecha, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estava cheio da presença do Senhor. E aquele que está cheio da presença do Senhor, ninguém consegue deter, ninguém consegue segurar, porque Deus vai usar, Deus vai manifestar, Deus vai operar. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe o chamado profético. Ele recebe o chamado profético. E Deus está falando conosco todos esses dias. Deus está falando com você todos esses dias. Ouve a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Não pode falar de algo que não ouviu, mas torna-se responsável por transmitir o que ouve. Isaías ouviu a voz divina, foi impactado pela mensagem espiritual que foi incumbido. E se você está vivendo um tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a sua voz em seu coração. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 6, só que do 9 até o 11. Ele diz assim: então disse ele: vai e dize ao povo, ouvi e não entendais. Vede e vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, e ouvir com o ouvido, e entender com o coração, e se converter, e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Olha só que palavra dura, mas o profeta teve que ouvir, teve que ser preparado para ser levantado, para que o povo pudesse acordar. Está lá em Isaías 6, de 9 a 11. Precisamos ser conduzidos por Deus. A partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor para a sua vida. Deveria ir aonde o Senhor o guiasse. Por mais difícil que pudesse ser, deixe Deus conduzir a sua vida através do sopro do Espírito Santo. Deixa Deus mostrar o caminho para você. Amados, não tome decisão nenhuma. Só deixa Deus apontar. Deixe Ele ter acesso ao teu coração. Em João capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo. Obedecer à vontade de Deus. Como é importante isso, amado. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana. Passando a aceitar a Deus o que tinha para ele. Então, amados, nós precisamos entender que o que o Senhor tem para nós é o melhor. Ah, pastor, mas isso eu sei. Mas por que nós não obedecemos? Por que nós não obedecemos? Como Isaías, nós precisamos
tornar-se obediente a tudo que Deus fala. A tudo que Deus fala. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então, amado, não adianta você fazer sacrifício, não adianta, sabe, você ser um dizimista, não adianta você estar na igreja, não adianta você estar fazendo boas obras, mas se você não é obediente, você não obedecer a palavra de Deus, não obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, nós precisamos ser obedientes. A obediência é o melhor caminho que tem para nós. É a melhor adoração que estamos levantando para Ele. Então, amados, nós estamos num tempo em que muitos estão, infelizmente, desobedecendo. Estão praticando aquilo que é agradável a Ele. Lembra de Caim e Abel? O sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor. A de Caim, não. Porque Caim deu aquilo que ele achava que era certo. E não aquilo que era correto para Deus. Amados, nós não podemos ter o coração de Caim. Nós precisamos ter o coração de Abel e dar aquilo que Deus quer receber. Nós precisamos dar a adoração que Deus se agrada. Termos temor, termos obediência, agradar o Senhor. Qual filho que agrada ao pai? Aquele que desobedece e vem com presentes, ou aquele que obedece e está ao lado do Pai? Amados, Deus espera isso de nós. Deus está esperando de cada um de nós a obediência. Por que nós demoramos tanto para entender isso? O tempo mais difícil na vida de Isaías se tornou no seu chamado ministério profético. A partir desse foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Em momentos difíceis de nossa vida, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar o seu poder. Este é um tempo do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um novo tempo para nós. Você crê nisso? Você pode entender que nesse tempo Deus tem um novo tempo para nós? Que Deus está preparando tudo para que você viva o novo tempo dele? Em Isaías capítulo 61, versículo 2, diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, e todos os que choram. Vou ler novamente. Apregoar o ano aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, amados, a partir daquele dia, Isaías passou a proclamar um novo tempo de Deus para um povo, como um ano aceitável, entendendo que cada crise é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. O rei havia errado lá no começo. O rei havia feito algo que não era para ele fazer. Por causa disso, trouxe consequências, trouxe uma doença, ele morreu, o povo ficou praticamente largado, o povo ficou sem um respaldo, sem um rei, mas o povo clamou e pediu a Deus. E Deus levou o profeta. O profeta entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão. Porque ele reconheceu que ele era um pecador. Que ele estava totalmente também com o coração fora da vontade de Deus. Ali ele se arrepende. Imediatamente, Deus manda um anjo tocar os lábios dele. E quando ele toca os lábios, todo o pecado é tirado dele. Imediatamente, aquele profeta se enche da presença do Senhor. É cheio do Espírito Santo. E ele vive um novo tempo. O tempo de ver a glória de Deus. O tempo da transformação. O tempo do chamado de Deus. Todo o curso desse povo, desse profeta, dessa nação, mudou, porque o profeta viu
entendeu e obedeceu. E, por consequência, o povo se inclinou para o Senhor. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que, por mais que a gente possa estar se esforçando no nosso natural, nós ainda estamos longe daquilo que Deus quer para nós. O que Deus quer é o teu coração, todo o teu coração. Então, amados, se arrependa. Aproveite esse momento. Entra no templo, comece a adorá-lo, comece a buscar a presença do Senhor. Busque entender que nesse tempo Deus vai te usar muito, vai te capacitar, vai te levantar. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Peça para Deus mudar o teu coração. Peça para Deus transformar esse coração. Peça para Deus trazer o teu chamado e comece a servi-lo. Comece a agir debaixo da misericórdia e do poder de Deus. Eu tenho certeza que você vai ver a tua casa, a tua família sendo transformada pelo poder de Deus. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Um tempo em que Deus está trabalhando conosco para que possamos viver um novo tempo. Viver um novo tempo. E esse novo tempo Deus tem para a tua vida e para a tua família. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Deus, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito está sobre nós. Ó Pai, da mesma forma que o Senhor tocou nos lábios do profeta Isaías, toque, Senhor, nos nossos lábios, toque nos nossos corações, para que possamos viver o Teu propósito, a Tua vontade e a Tua soberania. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que, ó Deus, nos distancia do Senhor, que nos tira a nossa visão do Senhor. Ó Pai, queremos, como a Tua palavra nos ensina nesse dia, Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos ser tocados pelo Senhor. Queremos ser, Senhor amado, queremos ver a Tua glória, Pai. Queremos viver essa transformação e queremos ser chamados pelo Senhor, ouvir a Tua voz. Então, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos para esse novo tempo, que o Senhor tem para nós. E que diante de todo esse momento que estamos vivendo delicado, seja o momento mais glorioso das nossas vidas, de muita intimidade, de muita vida no Teu altar, Senhor, de transformação, de arrependimento, e que nós possamos, sim, Senhor amado, deixarmos sendo tocados pelo Senhor todos os dias, para que Teu nome seja glorificado. Eu abençoo esta vida, eu abençoo esta família e declaro, Senhor, que maravilhas vão acontecer nesse lar. Declaro que vai acontecer coisas extraordinárias e o Teu poder será manifesto em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que essa palavra traga revelação, um novo tempo para você. Amém, queridos?